José e Maria eram pessoas comuns, mas tinham raízes que contavam uma história antiga. José era descendente do rei Davi, da tribo de Judá, uma linhagem de promessas, canções e esperanças. Seu nome vinha de uma família de trabalhadores, gente honesta, que sabia transformar madeira em abrigo e ferramenta. José era artesão, carpinteiro de mãos firmes e coração manso, conhecido na vizinhança por falar pouco e ajudar muito. Maria também vinha de uma família judaica piedosa, ligada à casa de Davi pela tradição e pela fé que atravessava gerações. Era jovem, de olhar simples e coragem serena. Sua família ensinara a ela as orações, as histórias dos profetas e o respeito aos costumes do povo. Guardar o sábado, celebrar as festas, cuidar dos necessitados. Maria tinha uma parenta chamada Isabel, mulher justa e idosa, casada com Zacarias, um sacerdote. E essa ligação lembrava que a fé deles não era solitária. Era uma rede de pessoas que esperavam a ação de Deus. Eles viviam em Nazaré, uma cidade pequena na Galiléia, feita de colinas, oliveiras e ruas de terra. As casas eram humildes, o trabalho era duro, mas o cotidiano trazia uma beleza silenciosa. O pão assado no forno de pedra, o cheiro de madeira fresca na oficina, as crianças correndo ao entardecer, as famílias se reunindo para recitar as Escrituras. José aprendia com seus pais a ser justo, Maria aprendia com os seus a ser fiel. E juntos, prometidos em casamento, sonhavam com uma vida simples, uma casa pequena, mesa farta o suficiente e paz para servir a Deus. Havia algo especial naquela linhagem. As promessas feitas por Deus ao rei Davi diziam que um dia viria um descendente que traria luz e paz. Essas palavras eram como estrelas na noite, distantes, mas brilhantes. José e Maria cresceram ouvindo essas promessas sem imaginar como elas tocariam suas próprias vidas. E enquanto a vida seguia com sua rotina de trabalho e oração, o céu preparava um capítulo novo. Porque às vezes, Deus escolhe gente comum para viver histórias extraordinárias. A visita do anjo Gabriel a Maria. Nazaré era uma vila pequena, cercada por colinas e campos de oliveiras. As casas eram simples, feitas de pedra e barro. Maria vivia ali, uma jovem humilde, dedicada às tarefas do lar e às orações que sua família lhe ensinara desde pequena. Ela conhecia bem as histórias dos profetas, Isaías, Jeremias, Miqueias. Sabia que um dia viria o Messias, o libertador prometido, mas nunca imaginou que sua própria vida seria parte dessa promessa. Numa tarde silenciosa, Maria estava recolhida em sua casa. Talvez estivesse preparando pão, talvez costurando, talvez apenas meditando nas Escrituras. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma luz diferente encheu o ambiente. Não era o sol atravessando a janela, nem a chama de uma lamparina. Era uma presença celestial. Um anjo apareceu diante dela. Seu nome era Gabriel, mensageiro de Deus. Maria ficou assustada, seu coração acelerou. Quem não ficaria diante de uma visão tão gloriosa? Mas o anjo falou com voz calma e firme. Maria, alegra-te, você foi escolhida por Deus. O Senhor está com você. Maria, surpresa, não sabia o que pensar. O anjo continuou. Não tenha medo, você dará à luz um filho. Ele será chamado Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Maria, ainda confusa, perguntou: Mas como isso acontecerá se eu não sou casada? Gabriel respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. Por isso, o menino será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba, sua parenta Isabel, que já era idosa e considerada estéril, também está grávida, porque para Deus nada é impossível. As palavras do anjo eram como fogo e paz ao mesmo tempo. Maria respirou fundo. Seu coração estava cheio de perguntas, mas também de confiança. Então, com humildade, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor.
que aconteça comigo conforme a sua palavra. Naquele instante, o anjo desapareceu. O silêncio voltou à casa, mas Maria já não era a mesma. Dentro dela, começava a nascer a maior história de todos os tempos. Maria ficou ali, em silêncio, refletindo. Pensava em José, seu noivo, pensava em sua família, pensava em como seria carregar em seu ventre o Filho de Deus. Não havia respostas fáceis, mas havia uma certeza. Deus havia falado, e ela havia dito sim. Do lado de fora, a vila seguia sua rotina. Ninguém sabia o que tinha acontecido naquela casa simples, mas o céu inteiro celebrava. O Salvador estava a caminho, e tudo começava com a fé de uma jovem, que disse: Sim, Senhor.